Fala pessoal, vamos lá, começando o nosso panorama aqui, tá? De tudo que vocês precisam saber para o dia de amanhã, né? E acompanhando aí os resultados, né? Do que a gente vinha comentando no- nos últimos dias, tá? Vamos começar com o nosso Ibov, tá bom, pessoal? Hoje dia muito importante para o Ibov, tecnicamente falando, né? É um dia que a gente viu aí é, mudanças significativas no na nossa movimentação, né? Ou seja, a gente rompeu aqui esse topo do gráfico de 60 minutos, o que consequentemente a gente cria duas novas regiões muito fortes, tá? Para a gente trabalhar na ponta compradora, que seria aqui a região dos 137,200, tá? E também a região mais aqui embaixo dos 135. Essa segunda, é claro, após romper esse nosso topo do Ibov, né? Que eu aparentemente não acho que deva demorar muito, né? Se a gente pega essa dinâmica e teletransporta ela para o nosso mini índice, tá? Mini índice o qual estamos perto do vencimento, né? Deixa eu confirmar aqui, tá? Enquanto eu vou abrindo, a gente vai passando pelo dólar, enquanto eu vou abrindo aqui para a gente confirmar o vencimento dele, tá? Deixa eu abrir o Profit aqui. Apesar que já foi, né? Então vai de uma vez. Ó, win próximo que ainda amanhã ainda negocia ele. Ele vence na quarta, se eu não me engano, tá? Então amanhã a gente ainda negocia ele. Então, já que a gente ainda negocia ele, o que é a dinâmica que a gente tem? O nosso topo foi rompido. Ele foi rompido no gráfico de 1 hora, ele foi rompido no gráfico de 4 horas e, inclusive, ele já está sentindo uma pressão compradora nessa região de troca de polaridade aqui, né? Nesse nosso último topinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar essa região daqui, tá? Por quê? Porque pelo gráfico de 5 minutos eu já tenho um fundo efetivo, né? Pelo gráfico de 5, 15 minutos, um fundo que está sustentando toda essa movimentação de alta, que é aqui no 139,400, tá? E aí, se a gente traçar a nossa estrutura de alta, a gente pode estar falando aí de uma correção inicial, né? É, até a casa dos 137, tá? Atenção, a gente tem um ponto de nojeira que pode dar uma travada aí no preço após ele capturar essa liquidez daqui, tá? Então, fiquem atentos a isso, pode dar uma segurada no preço, assim como a gente tem um outro ponto mais para trás, né? Que é uma troca de polaridade, tá? Então é um ponto que eu acho bem interessante aqui para quem me conhece, né, eu escrevo aqui nojeira. Basicamente, nojeira são regiões que eu deixo uma atenção, né? Não é um ponto que eu vou aí cair de cabeça na compra nem nada, mas é um ponto que eu acho que vale a gente monitorar aí com atenção, tá bom? Gráfico de 60, mas o ideal seria uma compra lá no 137,340 mais ou menos, tá? Então, monitorem aí, porque é isso que eu gostaria de ver, né? Não vou tentar pegar a venda contra a tendência. Pegamos uma comprinha hoje, era só ter segurado, né? Teria surfado aí mais de 2.000 pontos ao longo do dia, mas falar depois que acontece é fácil, né? Vamos partir para o dólar agora. Pessoal, dólar, jaca podre, né? Mudou o nome, tá? Não é mais real agora, né? A gente está falando da Libra Latina, tá bom? O que acontece, pessoal? Ponto extremamente. Eu ia tentar pegar essa compra hoje, não peguei, graças a Deus, tomei um stop, ia tomar um stop, tivesse pego, tá? E a gente está dando movimentos de baixa na sequência. Então, esse ponto aqui, que era um ponto de alvo, não é mais não, galera, né? Vamos ter que habituar em vender fundo mesmo, tá? A gente pode vender aqui. Deixa eu tirar esse fundo, que o negócio tá me dando até desespero. Pronto.
Então, o que acontece, pessoal? A gente pode trabalhar vendido aqui nessa região do, 100, do 5.593 e tal, é um ponto interessante, dá para filtrar pelo 15 minutos, né? Agora, galera, pelos mesmos 15 minutos, né? A gente tem aqui, ó, fechamento de sexta, ponto vendedor, fechamento de essa região de topo de hoje, ponto vendedor também, né? É isso, é vender muito embaixo? É, mas o que acontece? É o que a gente tem, né? O que eu posso alegar para vocês é o seguinte, tá? A gente tem uma nojeira aqui para trabalhar vendido, eu vou tentar dar uma filtrada nela, 5 minutos, vamos ver. A gente pode subir para cá essa região. Por que aqui é uma região de nojeira? Porque é o último topo do gráfico de 60, né? Então, a gente tem aqui esse topinho no gráfico de 60. Se ele for rompido, a gente pode procurar movimentos compradores, né? Caso contrário, qual é a dinâmica que a gente tem? Um dólar ainda baixista, tá? A partir do momento que ele romper esse topo, a gente pode procurar um movimento comprador um pouquinho maior, né? Vamos partir, porque temos reunião já já, tá? Então, dólar feito o nosso estudo, né? Vamos partir agora, pessoal, países emergentes, né? A gente tem aí o falso rompimento no semanal ainda se caracterizando pelo gráfico de 60 minutos. A gente não consegue se manter acima do 47 e 44, tá? Tô com alarme lá ainda, bateu na máxima e voltou. DXY, pessoal, recuperação no pregão de hoje, tá? Não deu continuidade a esse movimento vendedor rumo à casa dos 97. Tenier ainda lateralizado, preso entre os 4,30 e os 5,50, e é o que eu acredito que deva continuar acontecendo. S&P, região de topo, é onde tem que procurar a simetria vendedora, só que se a gente cair para o gráfico de 60 minutos, a gente vê todos os topos sendo rompidos, o mercado ignorando por completo, né, a precificação da guerra. A gente ainda tem aqui liquidez na região de baixo, mas não dá para vender no risco nessa região. Quer vender? Tudo bem, assuma um stop de 60 pontos. Eu prefiro alguma confirmação. Se a gente for olhar Nasdaq, a mesma coisa, né? Nasdaq, pessoal, tá aí, ó, na boca do topo histórico, né? Abrindo perna de alta no diário. A gente tem um ponto vendedor aqui no diário em Nasdaq, mas é a mesma coisa, não dá para entrar na frente desse fluxo, tá? Vamos apagar aqui esses pontos. A gente tem o fechamento de sexta-feira, né? Barra mínima de hoje como um ponto extremamente comprador e é isso. Liquidez ainda está aberta? Tá, mas não adianta eu querer antecipar para buscar ela, né? Topos estão sendo rompidos, tá bom, pessoal? VIX acalmou tudo, voltou para os 19. EWZ, tá, pessoal? O EWZ segue na movimentação de alta, subiu muito forte hoje, principalmente por causa do dólar, tá? Small 11, a pressão vendedora que entrou nessa região dos 108 foi praticamente engolfada no dia de hoje, né? A gente vê um semanal aí querendo embicar para a região dos 117. Muito cuidado ao ir contra esse fluxo. Brent, petróleo, perdeu aqui esse fundinho do gráfico de uma hora, mas ele ainda está segurando nesse breaker block. Troca de polaridade, mais uma região que foi rompida com muito desequilíbrio. Gostaria de ver um Brent preso nesses 70 aos 80 dólares por hora, tá? Minério de ferro. Minério de ferro chegando cada vez numa região mais compradora, ou seja, dando mais assimetria ainda para poder olhar uma compra na Vale, que por sinal performou muito bem hoje. Bitcoin, forte alta, tá? Tá aqui trabalhando em nossas regiões vendedoras, ignorou a primeira delas, foi o que eu disse para vocês. A gente tem que esperar alguma confirmação. A primeira região foi ignorada. Então agora a gente fica de olho no 109.800, 110 para trabalhar a venda. Já o ouro, não.
o ouro respeitou a nossa região vendedora, né? Ele acabou aqui estopando esse topinho, indo na outra região, e agora a gente tem um alvo macro, vamos dizer assim, nesse dólar, nesse ouro, aonde? Lá embaixo, no 3,114, e aí a expectativa é perder aquele ponto, tá? O primeiro ponto a ser perdido é o 3,292. Se ele segurar nessa região, a gente pode estar falando de ver o ouro rompendo o topo histórico. Dólar contra real. Chegando na região de suporte muito forte dos 5,50 a 5,40. Dólar contra peso mexicano, a gente já está vendo uma reação do ativo, mas nada extremamente significante, tá? Nada extremamente significante. Euro contra dólar, vai abrindo a perna para cima, né? Dando espaço para buscar a região do 1,19. Pessoal, queria agradecer a presença de todos vocês. Mandem esse link para os amigos. Se quiserem conhecer o nosso trabalho dentro do TC, a nossa sala ao vivo, a nossa corretora, comentam um eu quero aqui embaixo, tá? Me ajudem a divulgar esse trabalho, o trabalho do TC para outras pessoas, tá bom? Um beijo para todo mundo. Eu faço isso todos os dias de graça, com muito carinho para vocês. Esse é o meu estudo que eu vou usar no pregão de amanhã. Então, mais skin in the game que isso, impossível, tá? Beijo para todo mundo, fiquem com Deus e até amanhã. Fui!